Vou contar a história de um paciente, ex-paciente meu, que eu tinha, né? Ele chegou na primeira sessão e qual que era a queixa dele? A queixa dele é que ele estava muito... que ele queria melhorar o humor dele, que ele queria melhorar o estresse dele. Ele chegou falando assim que por causa do estresse dele, ele perdeu um emprego muito bom que ele tinha. E daí ele estava levando, né, a vida, mas as coisas não estavam dando certo para ele, por causa que ele ia ter uma oportunidade grande lá no emprego dele e ele estava levando isso a ferro e fogo. Ele sempre foi explosivo, ele sempre não tinha aquela pessoa que não tem papas na língua. E ele chegava falando mesmo e doa quem doer, né? Então, isso daí ele foi criando muita inimizade no emprego que ele estava, ele teve muita coisa ruim, né? Que ele podia ter evitado, né? E ele podia ter mantido o emprego, que eu não sei se ele ia subir de cargo ou se ele já tinha subido e não deu muito certo. Mas enfim, ele foi mandado embora por causa disso, por causa desse comportamento explosivo dele, né? E daí, com o tempo, né, com a terapia que a gente foi fazendo, ele viu que aquele comportamento dele era a essência dele, a personalidade dele. Isso daí não tem como mudar. Mas tem uma coisa para se controlar, né? No outro serviço que ele conseguiu, ainda bem que ele conseguiu logo após um outro serviço, e o comportamento dele a gente instruiu para ser um pouco mais diferente, né? Porque meio que ele queria controlar situações que ele não tinha, controle. Porque ele não era o líder lá, mas por mais que ele estivesse certo na situação que ele mostrou, que ele tinha umas ideias, né? Aquele modo reativo dele também desenvolveu muito a criatividade dele, pelo jeito. Ele não podia fazer nada, por causa que ele era um funcionário lá e tinha várias pessoas acima dele. Então, a gente foi treinando aquilo lá, que era o quê? Que era que a gente não tem controle de tudo, que a gente não precisa se estressar por tudo, que a gente não precisa abraçar o mundo, né? E isso daí foi às vezes confrontando com ele, mas em outras vezes foi algo que estava fazendo sentido para ele. Ele estava ficando cada vez menos nervoso no serviço. Ele estava fazendo mais amizades, aquele modo reativo dele, que ele era conhecido como ranzinza, ele estava melhorando, né? Mas ele não deixou de ser ele. Ele só ajustou algumas partes e associou algumas partes do nervosismo dele que não fazia sentido para ele estar tendo, né? Então, e como que ele fazia isso? A gente conversou, a gente estava se falando tudo. Ele falou: o que você pode estar fazendo? Quando ele subia, né, o nervosismo dele, ele pegava, nossa, ó, subia aqui a vontade de falar, ele pegava e subia lá no refeitório, dava uma volta e depois ele voltava e estava tudo bem, né? E o que a gente pode tirar disso daí? Porque às vezes, quando a gente se retira da situação, por exemplo, aqui está a situação e aqui está a pessoa. Quando a gente se distancia da situação, a gente pode ficar mais atento que às vezes não é necessário ter certas atitudes, algumas palavras. A gente pode evitar muita briga, muito desentendimento quando a gente se afasta da situação, respira e depois volta. Porque o nervosismo também, ele nos leva à raiva, né? Ele está super relacionado, a raiva e o nervosismo. E quando a gente está com raiva, a gente fala por impulso, não pensa direito e vai soltando os cachorros. Isso daí pode ser algo, a gente pode ter assim, atitudes que podem ter malefícios irreparáveis, digamos.
né? Por isso que eu contei essa história dele, por causa que o que eu queria chegar ao ponto é que o nervosismo, por mais que você tenha um temperamento mais estressado, algo mais explosivo, um temperamento mais, digamos assim, mais reativo, você pode estar controlando tudo isso, né? E o nervosismo, então, é algo controlável, não é algo que faz parte da sua personalidade, tá? Ele é um comportamento, tá? Grava bem isso, ele é um hábito, ele é um comportamento. Então, a pessoa que tá com nervosismo assim, muito, muito alto, tem como tá reduzindo sim, né? Isso não é algo imutável não, que a pessoa cresce com ela e morre com ela. Isso daí é algo que ela pode aprender a estar